Prólogo. Região Noroeste de Montana, Montanhas, Cabinet 1, outubro. Ninguém melhor do que Walter Risse sabia que o único lugar seguro era longe das outras pessoas. Isto é, seguro para elas. O único problema era que ele ainda precisava delas, precisava do som das vozes e das risadas humanas. Para sua vergonha, ele algumas vezes ficava perto de um dos acampamentos apenas para escutar as vozes e fingir que estavam falando com ele. Essa era uma parte muito pequena do motivo pelo qual estava deitado de barriga para baixo nos arbustos de uva ursina 2 e nas velhas folhas pontiagudas de pinheiro à sombra de um grupo de árvores, observando um rapaz que escrevia com um lápis em um caderno de espiral de metal, depois de pegar uma amostra de fezes de urso e armazenar o saco plástico parcialmente cheio em sua mochila. Walter não receava ser visto pelo garoto. O tio Santres treinou Walter muito bem para que ele fosse capaz de se esconder e rastrear, e décadas vivendo sozinho em algumas das áreas mais desabitadas dos Estados Unidos o haviam transformado em uma imitação razoável daqueles índios milagrosamente invisíveis que povoavam os livros e os filmes favoritos de sua infância. Se ele não quisesse ser visto, ele não seria. Além disso, o garoto tinha as habilidades de sobrevivência na floresta iguais às de uma dona de casa suburbana. Não deveriam tê-lo enviado ao território dos ursos pardos sozinho. Alimentar os ursos com estudantes de pós-graduação não era bom. Podia dar aos ursos ideias erradas. Não que os ursos estivessem por ali naquele dia. Como Walter, eles sabiam ler os sinais. Em algum momento, nas próximas 4 ou 5 horas, uma grande tempestade iria chegar. Ele podia sentir isso em seus ossos e, o mais estranho, não carregava uma mochila grande o suficiente para estar preparado para a chuva. Era cedo para uma tempestade de inverno, mas as coisas funcionavam assim nessa parte do país. Walter já vira neve cair em agosto 4. Aquela tempestade era outra razão pela qual ele estava seguindo o garoto. A tempestade e o que fazer a respeito dela, ser tomado pela indecisão não era algo que lhe ocorresse com tanta frequência. Walter podia deixar o garoto ir. A tempestade viria e tomaria sua vida, mas essa era a lei da montanha, das áreas selvagens. Era uma morte limpa. Se apenas o estudante de pós-graduação não fosse tão jovem, há muito tempo ele vira muitos garotos morrerem, seria de se esperar que estivesse acostumado com isso. Em vez disso, mais um parecia ser demais. Ele podia alertar o garoto. Mas tudo nele se rebelava contra esse pensamento. Muito tempo havia se passado desde que ele havia conversado face a face com qualquer outra pessoa. Até mesmo esse pensamento fez sua respiração congelar-se. Era muito perigoso. Podia causar outro flashback. O último fora há algum tempo, mas eles aconteciam de forma inesperada. Seria muito ruim se Walter tentasse avisar o garoto e acabasse matando-o. Frustrado, Walter seguiu o jovem por algumas horas enquanto este perambulava, distraído, cada vez mais longe da estrada mais próxima e de sua própria segurança. O saco de dormir na mochila deixava claro que ele estava pensando em passar a noite ali, o que deveria significar que o garoto achava que sabia o que estava fazendo na mata. Infelizmente, ficava cada vez mais claro que essa era uma falsa confiança. Era como ver Júnior Cleaver meter-se em encrenca. Triste. Apenas triste. Era como ver os novatos chegando ao Vietnã em seus uniformes engomados, prontos para serem homens, quando todos sabiam que eles eram apenas bucha de canhão. O maldito garoto estava instigando em Walter todas as coisas das quais ele queria manter distância. Mas a irritação não era forte o suficiente para fazer qualquer diferença para a consciência de Walter. Por quase 10 quilômetros, ou assim ele calculou, Walter havia se arrastado atrás do garoto, incapaz de tomar uma decisão. Sua preocupação o impedira de sentir o perigo até que o estudante parou no meio da trilha. Os arbustos espessos entre eles só lhe permitiam ver o topo da mochila do garoto, e aquilo que o havia feito parar era algo mais baixo. Não era um alce, o que constituía uma boa notícia.
Você pode até argumentar com um urso preto, ou até mesmo com um urso pardo, se ele não estiver com fome, o que, de acordo com sua experiência, raramente era o caso. Mas com um alce, Walter puxou sua grande faca, embora não tivesse certeza de que iria tentar ajudar o garoto. Até mesmo um urso negro proporcionaria uma morte mais rápida do que a tempestade, apesar de mais sangrenta. E, como conhecia os ursos daquela região, Walter podia avaliar a situação do garoto. Ele se moveu lentamente no meio do mato, sem fazer barulho, embora folhas de álamo cobrissem o chão. Quando não queria fazer barulho, Walter não fazia. O rosnado baixo provocou-lhe um arrepio de medo que atravessou seu corpo, elevando sua adrenalina até a camada de ozônio. Era um som que Walter nunca tinha ouvido aqui, e ele conhecia cada predador que vivia em seu território. O rosnado veio de pouco mais de 1 metro adiante, e não havia mais nada impedindo sua visão. Lá no meio do caminho havia um cão, ou algo parecido. No início, Walter pensou que era um pastor alemão por causa da coloração, mas havia algo de errado com as articulações das patas dianteiras, que faziam com que o animal se parecesse mais com um urso do que com um cão. E ainda por cima era maior do que qualquer droga de cão ou de lobo que ele já vira. O animal tinha olhos frios, olhos de assassino, e dentes incrivelmente longos. Walter podia não saber como chamá-lo, mas sabia do que se tratava. Na face da fera espreitavam todas as imagens de pesadelo que assombravam sua vida. Era a coisa contra a qual lutara em suas 2 idas ao Vietnã e todas as noites desde então, a morte. Essa era uma batalha para um guerreiro de sangue, experiente na batalha e calejado como ele, não para um inocente. Walter saiu do esconderijo dando um grito selvagem, previamente calculado para atrair a atenção, e correu, ignorando o protesto de seus joelhos já muito velhos para a batalha. Um longo tempo se passara desde sua última luta, mas ele nunca havia esquecido a sensação do sangue correndo em suas veias. "Corra, garoto!" disse ele, ao passar correndo pelo jovem com um sorriso selvagem, preparado para atacar o inimigo. O animal poderia fugir. Ele havia levado algum tempo avaliando o garoto, e, às vezes, quando a refeição de um predador o ataca, o predador vai embora. Mas de alguma forma, Walter não achava que a fera era esse tipo de animal, havia uma estranha inteligência em seus olhos ofuscantemente dourados. Seja lá o que havia impedido a fera de atacar o garoto imediatamente, não funcionou com Walter. A fera lançou-se contra ele como se estivesse desarmado. Talvez ela não fosse tão inteligente quanto ele pensara, ou talvez tivesse sido enganada por seu exterior grisalho e não percebera o que um velho veterano armado com uma faca tão longa quanto seu braço podia fazer. Talvez tivesse sido atiçada pela fuga do garoto. Ele havia seguido o conselho de Walter ao pé da letra. Corria como um corredor profissional, e apenas via Walter como um obstáculo ao seu desejo de carne fresca e tenra. Mas Walter não era um garoto indefeso. Ele havia tirado a faca de algum general inimigo que matara, assassinado no escuro, como lhe haviam ensinado. A faca estava coberta de símbolos mágicos gravados na lâmina, símbolos estranhos que há muito haviam ficado enegrecidos, perdendo o original brilho da prata. Apesar dos símbolos e feitiços exóticos, era uma boa faca, e cravou-se profundamente no ombro do animal. A fera foi mais rápida do que Walter, mais rápida e mais forte. Mas ele havia dado o primeiro golpe, isso fez toda a diferença. Walter não venceu, mas triunfou. Ele deu trabalho para a fera e ainda a feriu gravemente. Ela não seria capaz de ir atrás do garoto, não naquela noite, e se o garoto fosse esperto, a essa altura já estaria a meio caminho de seu carro. Finalmente, o monstro partiu, arrastando a pata dianteira e sangrando por uma dúzia de ferimentos, embora não houvesse dúvida sobre quem estava mais ferido. Walter havia visto muitos homens morrerem, e sabia, pelo cheiro de seu intestino perfurado, que sua hora havia chegado. Mas o jovem estava seguro. Talvez isso compensasse, de alguma forma, por todos os jovens que não tinham sobrevivido. Walter relaxou os músculos das costas e sentiu a grama seca e o solo cederem sob seu peso. O chão era frio contra seu corpo suado e quente, e sentiu-se confortado.
Parecia justo ver sua vida terminando assim, salvando um estranho, pois originalmente foi a morte de outro estranho que o havia trazido aqui. O vento aumentou, e Walter achou que a temperatura caíra alguns graus, mas podia ser também apenas a perda de sangue e o choque. Ele fechou os olhos e esperou pacientemente que a morte, sua velha inimiga, finalmente viesse reivindicá-lo. A faca ainda estava em sua mão direita, apenas no caso de a dor ser forte demais. Feridas na barriga não provocavam uma morte fácil. Mas não foi a morte que chegou no auge da primeira tempestade de neve da temporada.